Então nós temos já praticamente tudo pronto da nossa planta baixa. O que nos falta? Veja só, olhando aqui para a nossa planta baixa modelo, a resolução está um pouco ruim, mas já para entender que existem textos e números aqui informativos. Então nossa planta ainda não contém informações. Uma planta ou um projeto técnico sem as informações, que são os nossos textos e cotas, ele não passa de uma ilustração e não serve ao seu papel, que é o de servir para a execução de um projeto, para detalhamento de um projeto. Então nós precisamos ir para esse ponto seguinte, que é a nossa introdução de informações. O AutoCAD tem ferramentas específicas para isso, que são bem simples. Aqui no nosso caso, estamos normalmente na aba Home, só vem aqui na aba Annotate e vocês vão ver a primeira caixa de categoria refere-se a textos e a segunda a cotas. Não vamos nos deter a ela agora. Falar um pouco sobre a problemática envolvendo inserir informações de textos e cotas no AutoCAD. O que acontece? Nós desenhamos sempre em metros no AutoCAD. Para o desenho arquitetônico, você tem opções de desenhar em outras medidas, centímetros, milímetros, mas geralmente nós desenhamos em medidas reais. Nós não desenhamos em escala. Nós só colocamos o nosso desenho em escala na hora de plotar. E isso nos gera um pequeno problema, porque como nós desenhamos, por exemplo, aqui no caso, como eu ensinei a vocês, estamos desenhando uma casa em metros e medidas reais, o AutoCAD passa a entender tudo que é inserido como estando em metros. Então, por exemplo, se eu venho aqui no meu texto, aba Annotate, venho aqui no meu texto e está aqui a altura 2,5 e eu quero inserir um texto qualquer, por exemplo, planta baixa. Vejam só o tamanho que ele está. Vou só estender aqui para vocês verem o tamanho total. E o meu texto vai ficar com a altura de 2,5 metros. O que não é nem um pouco interessante. Dá para ler? Claro que dá. Dá até demais, dá para colocar numa placa. Mas não é o interessante. Então, por norma ou por convenção, recomenda-se que os nossos desenhos do técnico tenham textos e cotas que a altura de 5 milímetros, 4, 3 ou 2, sempre decrescendo de 5 a 2 milímetros. 5 milímetros geralmente para os nossos textos, 2 milímetros ou 3 milímetros para os ambientes e sempre nas cotas entre 2 milímetros e 2,5 milímetros, ok? Então, teoricamente, muito fácil, é só colocar o meu texto nessas alturas. Mas como eu posso utilizar o AutoCAD em diversas escalas diferentes, nós também precisamos configurar o texto para as diversas escalas. Professor, não entendi. Veja só, vamos pegar aqui esse exemplo. Digamos que eu quero plotar uma planta, no caso, você plotar mesmo com o que imprimir, uma planta baixa na escala 1:50. E nessa escala o meu texto terá que ter 2 milímetros de altura, porque isso é o convencionado por norma. Como eu tenho que proceder? Essa é a forma geral utilizada para estabelecer a altura de texto. Eu multiplico a minha redução pela altura do texto desejado e divido pelo fator que representa a minha unidade em milímetros. Não entendi, professor, essa última parte. Fator que representa a minha unidade em milímetros. Se eu estou desenhando em metros, eu utilizo o fator de divisão, meu denominador, igual a 1000, porque tem 1000 milímetros. Se eu estiver desenhando em centímetros, eu converto para milímetros e assim eu acho o meu fator de redução. Então, como normalmente no desenho arquitetônico nós desenhamos em metros, pode convencionar-se que você vai multiplicar o fator de redução vezes a altura do texto desejada e dividir por 1000. Aplicando no nosso exemplo, veja só, nós temos que imprimir uma planta na escala 1:50, uma planta baixa, em que o texto tem altura 2 milímetros. O que é que eu tenho que fazer? Pego a minha redução, que vou reduzir, minha planta baixa está reduzida 50 vezes, já que a escala é 1:50, 50 vezes a altura do texto, 2 milímetros, e divido por 1000. Basicamente isso. E aí vou chegar à altura de 0,10 no desenho. Vamos aplicar na prática? Como é que a gente configura o texto? Voltando para o nosso AutoCAD aqui, vocês lembram que na aula eu entreguei para vocês essa tabelinha que tem todas as reduções já prontas, as alturas de texto que a gente vai utilizar e todos os fatores já calculados, só para vocês colocarem nas configurações de texto. Aconselho vocês a fazerem isso no Excel, bem simplesinho, uma tabelinha que vai ter todos esses fatores e aí vocês chegam em qualquer escala para a altura de texto que vocês desejarem, você tem como encontrar o fator rapidamente. Na tabela que eu entreguei em sala, não havia essa altura, vou até formatar aqui melhor, não havia essa altura de 2,5 milímetros. Eu inseri ela agora e vou encaminhar para vocês. Por quê?
Eu achei que entre a altura de 2 milímetros e 3 milímetros ficou uma distância muito grande. Então não achei tão interessante assim. Então acrescentei esses 2,5 milímetros só para ficar, para ter mais uma alternativa de altura de texto. A mesma coisa aqui é de 4. Não inseri de 4 porque eu não uso tanto, mas vocês podem fazer a tabela de vocês e inserir os valores de referência, os valores de conversão para a altura de texto de 4 milímetros, ok? Então vamos agora para o AutoCAD, vamos praticar. Como eu falei, estou na aba Home, posso ir para a aba Annotate aqui, ó, e vir aqui nessa setinha aqui embaixo, Text Style. Clica nela, vai abrir essa caixa. Qual seria o outro caminho? Só digitar ST Enter, que vai abrir essa aba de Text Style. O que é que eu faço nela, professor? Muito simples. Veja só, a primeira coisa que eu tenho que clicar seleciono aqui, por exemplo, o Standard e vou selecionar aqui o New para criar um novo estilo de texto. Nesse caso, digamos que eu queira criar o meu texto para escalar 1:50 com a altura de 2 milímetros, como eu já havia comentado ali no nosso exemplo. Então, eu vou dar um nome para o meu estilo de texto, ó, Style Name, para que eu fique já registrado. Eu estou adotando essa convenção, T de texto, coloco a altura 2, então, por exemplo, texto de 2 milímetros, underline, porque eu não posso usar espaço, escala 1:50. Então aqui sei buscar minha informação, sei que esse T2 se refere ao texto de 2 milímetros e esse 1:50 para a escala 1:50. Lembrando que aqui eu não posso utilizar nem a barra, nem os dois pontos, porque o AutoCAD não vai permitir que seja salvo dessa maneira. Então eu coloco só o tracinho mesmo. Então texto 2 milímetros na escala 1:50, T2, underline 1:50. Ok? Feito isso, posso dar um OK. Clico aqui sobre ela, para ficar azulzinho, selecionado, e vou fornecer as informações que eu quero para o meu texto. Aqui eu não vou mudar nada. Se estiver marcado anotativo, desmarquem, tá? Não é um texto anotativo. A escala de fator vai ficar 1.00. Pessoal que me perguntou na aula, professor, aqui está com 6 zeros depois do ponto. Não faz diferença. O que importa é onde está o ponto. Se estiver 1.0 é igual a 1.00, que é igual a 1 ponto milhões de zeros depois dele. Depois do ponto não faz nenhuma diferença a quantidade de zero. Então eu vou vir aqui, ó, na altura. A única coisa que eu vou alterar aqui é isso. Lembrando, fontes a serem utilizadas. Evitem Times New Roman e outras fontes mais rebuscadas. Procurem ou Arial, ou Roman, ou Technic, tá bom? Eu dou preferência a utilizar o Arial, que eu já utilizo nos textos. Então, deixa aqui, escolhe essa fonte de texto, o tipo de fonte que você vai utilizar. E aqui eu vou mudar só a altura do meu texto. Então, eu vou lá para a minha tabelinha, muito simples. Bom, na escala 1:50, o texto de 2 milímetros, o fator é 0.10. Venho aqui, volto aqui para o AutoCAD e digito 0.10. Feito isso, ele já habilita a minha opção aplicar. Quando estava 00, ele não aplicava porque eu não tinha feito nenhuma alteração. Aplico, posso fechar. Se vocês vierem aqui, ó, já está selecionado o meu texto 2 milímetros escala 1:50. Se não tiver selecionado ele, é só eu clicar aqui nessa tabelinha de texto e clicar sobre ele. Ó. Cliquei. Posso clicar aqui, ó, em Multiline Text, nesse Azinho. Abro o meu retângulo, tenho que clicar e depois clicar novamente, como se fosse o comando retângulo, e digito o que eu quiser. Agora, planta baixa. Quando vocês escrevem, repare que o texto fica enorme enquanto vocês estão escrevendo. Isso é só para facilitar a visualização. Quando você termina de escrever e encerra o comando, ele fica do tamanho que é para ter. Eu não poderia utilizar esse texto planta baixa com 2 milímetros para título de planta, teria que ser um texto maior, no caso aqui provavelmente 5 milímetros, mas eu posso usar isso aqui para a informação dos meus ambientes, das áreas dos meus ambientes. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, que esse quarto tem 9 metros quadrados. Vamos praticar mais uma vez? Tá? Vamos fazer agora a mesma coisa. TS. Opa, TS não, ST na verdade, TS é a tabela. ST. Enter. Vou criar um novo estilo de texto. Agora vai ser o meu T2, ou poderia ser, vamos lá, T2,5. T2.5. Underline, escala também 1:50. Aí vocês colocam na escala que quiserem. Então, OK, não mudo nada aqui, só vou mudar o valor da minha altura. Vou na minha tabela, escalar 1:50, texto com 2,5
5 milímetros, 0,125. Então, eu venho aqui no AutoCAD e coloco 0,25, 125. Beleza. Apliquei, fechei. Aqui já vai ficar selecionado T2.5, 1 para 50. Mais uma vez, ou clico aqui, eu digito só o T, Enter, que já vai entrar no mesmo comando de inserir o texto. E aqui, vou colocar aqui dentro agora, ó, quarto 1, por exemplo. Poderia ser qualquer outro nome. E aí já tenho esse tamanho. Para quem estava na aula, vai ver que realmente esse 2,5 fica melhor para o nome de ambiente do que o 3, que a gente ficou em alguns ambientes com o nome muito grande, principalmente era de serviço. Com 3 milímetros ficou o nome muito grande, ocupando muito espaço, poluiu o desenho. Então é melhor trabalhar com a área em 2 milímetros, pelo menos na escala 1 para 50, e o nome do ambiente na escala na altura de texto 2,5, tá bom? Então é isso, pessoal. Sobre texto é basicamente isso. Não tem muito segredo para trabalhar com texto. Lembrando, claro, mais uma vez esqueci, vem aqui no Home, ó, e mudar para o layer correto, tá bom? Então, por exemplo, aqui, arquitexto 2, posso colocar os dois, já que os dois estão 2 e 2,5, então estou na categoria do 2 e mudo para o layer correto, que é o arquitexto, tá bom? O texto de altura de 4 ou 5 milímetros é para o texto 4 e o de 3 milímetros para o arquitexto 3, beleza? Então não tem segredo, só configurar, não tem muito a fazer, só mudar a altura do texto, salvei e colocar os novos fatores. Vou encaminhar para você essa nova tabela com a altura e vocês vão praticar fazendo todas as configurações, configurando texto para todas as escalas, para todas as alturas, beleza?